Bora estudar! Mas em que mundo tu vive? José Faleiro. Chegamos aqui à terceira parte do livro Mas em que mundo tu vive? E essa terceira parte é intitulada Branco é a vó. Branco é a vó. Então, relembrando, nós tivemos a primeira parte, que é assalariados, né? Ele vai contar aquela situação das pessoas, dos assalariados, né? A forma como eles estão ali. A segunda parte, que é em construção, então nós temos ali o cidadão em construção, e agora nós temos branco é a avó. Então esse cidadão ele já está construído, né? Ele já tem a sua base, né? Claro, construído, cometi uma gafe aqui, né? Não está construído, mas ele teve aquela construção, porque nós sempre estamos em construção, só que ele já tem uma base, né? Ele já tem aquela consciência de classe, ele já tem aquela consciência social, e branco é a avó, então ele já sabe que ele é preto, branco é a avó. E a primeira crônica aqui é Onde filho chora e mãe não vê. Onde filho chora e mãe não vê. E essa crônica o autor vai nos falar, né, que ele estava assistindo ali a um documentário, né, desses documentários estrangeiros mal dublados, e ele vê, né, esse documentário falando sobre uma baleia, que essa baleia ela tem várias cicatrizes, essa baleia ela, né, ela vive aqui na superfície e ela vai até o fundo. Há animais no mar que vivem lá no fundo e eles não sobem, assim como animais que estão ali na superfície e eles não conseguem sobreviver lá embaixo. Essa comparação é muito legal, por quê? Porque ele vai comparar isso com a periferia, né? Essa baleia cheia de cicatrizes, quando ela desce, né? lá embaixo, lá nas profundezas, há seres que nós não conhecemos, polvos gigantes. Então, essa baleia cheia de cicatrizes se compara ao povo da periferia, né? Que quando esse povo sai da superfície e vai para o centro, todo mundo nota aquelas marcas que essas pessoas trazem. Então, por isso que eu acho essa crônica aqui muito, né, muito legal. E também vai fazer falar um pouquinho sobre essa baleia, né? Se essa baleia fosse capaz de escrever, mas as baleias não são, mas nós somos. Separei um trecho aqui. Nem todas as marcas do cidadão de periferia são para serem vistas. Algumas são para serem ouvidas ou para serem sentidas, ou ainda para serem remoídas na mais fina filosofia. O arsenal de gírias é uma marca. O jeito de andar é uma marca. O jeito de se vestir é uma marca. O desprezo pela polícia é uma marca. O consumo exagerado de drogas e bebida é uma marca. A falta de perspectiva é uma marca. E ele vai terminar essa crônica, né, fazendo essa relação aí da baleia com a pessoa, né, o cidadão da periferia, com um trecho, né, de Racionais. Tá? O Brown já dizia: Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho você não aguenta, sozinho você não entra a pé. Você disse que era bom, as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tem tênis Nike e fuzil. E aqui também tem poeta, né? Então, ali na periferia também tem poeta. No mar não tem, mas aqui tem. Tem poeta, tem romancista, tem músico. Respeitem as marcas que a gente ganhou nas profundezas da cidade. Respeitem as marcas que a gente ganhou nas profundezas da cidade. Então as profundezas é a periferia. Tem gente que não conhece as profundezas da cidade. Nas profundezas da cidade, certamente a gente sai marcado. Beleza? Então, maravilhoso. Revolução em Curso, que também começa, né, ali com um trecho de Fórmula Mágica da Paz, né, uma outra música do Racionais, tá? Uma letra do Brown. E ele vai falar sobre um slam que acontece em BH, em Minas. Essa questão do hip hop, né, do slam, das batalhas, BH
traz isso muito forte, né? De um tempo para cá. De BH a gente tem Djonga, tem Hot, tem Oreia, né? Embora o Hot, né, tá meio, deixa o Hot pra lá, o Oreia, tem a Clara Lima, tem o Vinição, tem o Freud, enfim, né? Tem muita gente legal ali de BH fazendo, né, um som legal aqui, né, ligado a essa cultura de periferia. E aí chega uma tiazinha lá, e ele vê aquela tiazinha, e ele fala que ele reconhece, né? Ele vê quando vê uma mulher, uma pessoa trabalhadora, né? A roupa humilde, a pele escura, né? O rosto abatido pela vida dura. E essa mulher, ela fica esperando aquele momento para ela, né? Também apresentar a poesia dela. E o Islã faz isso, né? O Islã, essas batalhas, né? Digamos assim, batalha de poesias, né? Os poetas estão ali apresentando seu trabalho. O Islã faz isso, né? Deixar com que as pessoas que não são ouvidas, elas tenham, né, a voz ali, elas encontrem a voz, elas consigam colocar a sua voz. E aí ele vai falar, né, dessa revolução, que tudo isso faz parte de uma revolução, né? É daqui que a periferia se mostra forte para, né, continuar ou levar novas pessoas à luta. E essa crônica, ela termina novamente, né, com um trecho do Racionais. Ele vai citar novamente Racionais. Jardim Rosana, Três Estrelas, Imbé, Santa Teresa, Valo Velho e Dom José, Parque Chácara, Lídia Vaz, Fundão, muita treta para Vinícius de Moraes. Então, ou seja, muita treta para Vinícius de Moraes. Essa coisa, né, da poesia da periferia, que é muita treta para Vinícius de Moraes, para quem é mais erudito. Então, aqui surge um novo movimento. Sobre o direito à cidade, né, vai falar sobre essa questão. Pessoal, vocês já pararam para refletir? Nós temos direito à nossa cidade? Eu, na minha cidade, onde eu moro, essa crônica me fez pensar muito sobre isso. Na verdade, eu já penso muito sobre isso, mas ela me fez, né, voltar a pensar sobre isso por um momento. A quebrada aqui onde eu moro, ela só vai crescendo, né? Vão jogando mais gente, se espalhando aqui. Quando eu vim morar, era o último lugarzinho aqui da cidade, agora já está expandindo mais, está saindo mais, né, loteamentos para cá. E o que se constrói, né, o que aumentou para cá, é o número de bares e igrejas. Só bares e igrejas e algum comércio. O poder público não faz nada por nós. E principalmente a falta de lazer. Nós não temos lazer, não tem, nem campo de futebol existe mais, né? Que era o básico antigamente, ter um campo de futebol, uma quadra. Não tem. Então esses jovens, não tem, tem a ver com a crônica, mas eu fugi um pouquinho agora, tá? Então esses jovens, né? Eles chegam ao final de semana e eles não têm o que fazer. Por isso que eles gostam tanto da escola, porque a escola acaba sendo o refúgio. Não estou dizendo que gosta de estudar, mas gosta da escola, gosta de estar na escola. E ele vai citar um sociólogo, né, o Henri Lefebvre, que ele fala do direito à cidade, né? A vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças, conhecimento e reconhecimentos recíprocos, inclusive no confronto ideológico e político, dos modos de viver, dos padrões que coexistem nas cidades. E a crônica vai falar sobre, né, as caminhadas pela cidade, né, a questão dos subempregos. E como muitas vezes a pessoa ela anda pela cidade e não presta atenção. E aí ele vai observar um prédio de ocupação, né, da ocupação Utopia e Luta, aquele prédio ali que ele passou tantas vezes por ali, mas ele não tinha a menor ideia do que significava, né? Mas a partir de quando ele conhece o movimento social, né, ele conhece algumas pessoas que moram ali, aquilo faz todo um significado, né, para ele.
Com um susto me dei conta de que agora o prédio da ocupação Utopia e Luta tinha coisas a me contar, assim como outros prédios e ruas do centro da Cidade Baixa e de outras partes da cidade. Nós conversamos com a cidade. É um questionamento. Eu estou me questionando agora também. Eu converso com a cidade, eu consigo observar, tá, os pontos da cidade, ver o que representa aquilo ali, para mim, para a cidade, para o pessoal da quebrada, para o pessoal do centro. Tá? A cidade me parece um pouco mais viva agora, um pouco mais real. Não me parece tanto um cenário desprovido de histórias. Então, né, você conhecer a sua cidade. E a crônica termina assim. Mas vejam bem, o problema não é que eu passe por isso. O problema é que dezenas de milhões passem por isso. E até por coisa pior, né? Por essa questão de ter um transporte público ruim. Tá? É disso que ele está falando. Agora deixa eu dar um jeito na vida. Hoje tenho que estar no colégio às 15h30 e vou a pé. E vou com o único tênis que tenho que ainda está úmido, porque acho que vale a pena. É a segunda vez que fala aqui sobre o tênis que tem, o único que tem que está úmido, tá? Lá no começo nós, né, do livro nós já tivemos uma crônica que falou sobre isso. Próxima crônica é Fomes. Fomes ele vai começar citando agora o Pica-Pau, né? Um episódio ali do Pica-Pau que o urso passa o tempo todo tentando ganhar comida dos turistas lá no parque ambiental, né? E não consegue. Aí o filho dele fala pra ele, né? Deixe estar, papai, comemos sementes, né? Então essa questão de... Cara, às vezes a gente não consegue, né, o que a gente quer. E a gente, vou me virar com o que eu tenho aqui. Não é que não me interessa o drama de não haver dinheiro para o gás. Não é que a ação corrosiva do tempo sobre a dignidade não me afete. Não é que a destruição dos sonhos não me destrua também. É que sou primo do Carioca, primo do Secão, primo do Lene, sobrinho do finado Tio Bira. Em outras palavras, seria um desrespeito muito grande, uma falta de consideração imperdoável, sobretudo total incompetência da minha parte, se tendo nascido na família em que nasci, tendo convivido com os parentes que convivi, eu perdesse a oportunidade de fazer uma piada, de absorver uma ironia. É por isso que, por pior que seja a desgraça a atormentar a minha mãe, o que sempre digo para ela é o seguinte: deixe estar, mãe, comemos sementes. Quando é contado sobre os fracassos, né? Quando a mãe chega e fala para ele, né? Tá. E a crônica termina assim, uma crônica bem curtinha. Quando terminamos, dou a minha palavra, olhamos para aquela mesa tosca. Aí ele vai falar, né, sobre... É importante eu citar isso. Eles consertaram uma mesa que estava caindo ali, né? Não tem dinheiro para comprar outra, vão consertar a mesa. E eles terminam de consertar essa mesa. Quando terminamos, dou a minha palavra, olhamos para aquela mesa tosca, com toda a altivez deste mundo. Não tivemos o que jantar naquela noite, mas tivemos algum tipo de satisfação. Matamos algum tipo de fome. Já que eu não consigo matar essa fome aqui, né? Tá? Da minha barriga, eu vou matar um outro tipo de fome. E temos mais orgulho das fomes que ocasionalmente conseguimos matar do que vergonha das fomes que às vezes nos matam. Olha que forte isso. Temos mais orgulho das fomes que ocasionalmente conseguimos matar do que vergonha das fomes que às vezes nos matam. Linha de risco. Linha de risco, ele vai falar sobre um dia, né, em que ele vai lá no Islã, tá? E ele, né, apresenta uma crônica, aquela crônica, né, onde filho chora e mãe não vê, que nós já vimos aqui. Então ele fala, né, que sobre as histórias do povo, né, e quando o professor ou a professora libera a turma dizendo algo como por hoje era isso, e os colegas começam a guardar cadernos e canetas, chega a me dar um frio na barriga. Um frio que nada tem a ver com a temperatura, um frio que não vai embora tão cedo, um frio que ao contrário até aumenta aos pouquinhos, um frio que eu sei que só deve desaparecer quando eu já estiver em casa, quando eu já tiver dado um beijo na testa da minha mãe, quando eu já tiver mandado uma mensagem para minha namorada. Então o que acontece? Pessoal, ele vai para casa e aí começa o quê? Ele está na linha de risco, né? Ele está na linha de risco e ele sabe disso, né? O caminho para casa para ele é ruim.
E se tem um colega também, né, que tem medo de ir embora, de voltar para casa. Mas os dois são medos diferentes, são medos de duas raças diferentes. O cara é branco, tá? É um playboy, né, digamos assim. Então os dois vão caminhando juntos, eles fazem companhia, apesar de diferença, eles vão caminhando juntos. Quando chega, né, o local lá do amigo dele, eles pegam um ônibus, né? Ele fala, né, que dentro do ônibus a angústia é um pouco menor do que na rua, mas na hora que desce é que o problema, né, fica ali. Pode ter alguém esperando para metralhar algum fulano que talvez às vezes chegue naquele mesmo ônibus e possa ser parecido com ele. Então ele, né, ele tem aquele medo. O amigo dele tem uma tática, né? Quando ele está sozinho, ele sai correndo, né? Então quando ele está sozinho, ele sai correndo. Só que ele fala, eu não posso fazer isso. Porque se a polícia me ver correndo, vai achar que eu roubei alguma coisa. Eu posso ser confundido com, né, com um assaltante ali, preto correndo, né? Imagina. E ele desce, né? Nesse dia ele desce, a rua está deserta, mas de repente ele vê dois caras ali e ele fica com medo, né? Fica com medo, mas ele pensa assim, pô, e o que eu faço agora? Quando ele vira a esquina, ele corre. Por que ele corre? Ele falou, opa, os caras ainda estão vindo lá, eu corro, eu ganho uma distância e eu consigo verificar se eles realmente estão vindo atrás de mim. Só que os caras não, eles estão em outra conversa, né? Aí quando ele chega em casa, ele pensa, bom, agora eu estou sossegado. Mas não é bem assim. No meio da noite, acordo com os cachorros do pátio latindo. E agora? O que será isso? Será que tem gente estranha no pátio? Será que confundiram a minha casa com alguma outra? Será que a polícia, algum tipo de facção criminosa, vai meter... Pessoal, deixa eu corrigir. Será que a polícia ou algum outro tipo de facção criminosa, perceba, polícia ou algum tipo, ou outro tipo de facção criminosa. Então, coloca a polícia como um tipo de facção criminosa. Tá? Vai meter o pé na porta do meu barraco agora mesmo e me matar na própria cama? Tá? Então, são os medos de estar ali na linha de risco. Branco é a avó. Branco é a avó é uma crônica que vai falar sobre a questão da identidade racial, né? Para entender a ambiguidade do termo negro em nossos tempos, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que o povo sequestrado da África a partir do século XV possuía propriedades físicas bem definidas, sendo as principais pele negra, cabelo crespo e traços faciais característicos ditos traços negroides. Então, como hoje é difícil, né? O termo negro hoje, ele expande muito mais. Então, essa é uma dificuldade até de muitas pessoas, né, se definirem como negras. E hoje mesmo eu estava pensando aqui, né, de um cara que sempre critica, né, um cara que eu sempre vi criticar cotas raciais, é esmola, é aquele blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, porque preto não sei o quê, porque preto não sei o quê. Esse cara acabou de assumir o concurso e pelas cotas. Curioso, né? Ele acabou de assumir o concurso pelas cotas aí. Critica os outros, tá? E eu sou totalmente favorável, tá? Só para deixar claro aqui. Eu sou totalmente favorável, sim. Continuando. Vai falar sobre o preconceito, né? O racismo é que hoje, né? Ainda ontem o cabelo liso era chamado de cabelo bom, enquanto o cabelo crespo era chamado de cabelo ruim, justamente por evidenciar a descendência negra das pessoas. E o autor, ele vai citar um exemplo dele nessas questões raciais, que quando ele trabalhava no mercado nacional, o apelido dele era babuíno, porque todo mundo falava que ele tinha cara de macaco. Tá? Então observa, né, como essa questão. E aí o autor vai reafirmar, eu me reconheço como negro. E quando digo isso, não estou dizendo que feitas algumas medições, a minha pele se mostrará acima de alguma média de melanina. Tá? Entenda, não se trata unicamente de cor da pele. Então hoje, ser negro não se trata unicamente de cor da pele. A gente enfrenta muito isso. Tenho consciência do colorismo.
Sei bem que quanto mais retinta a pele de uma pessoa, maior será o racismo contra ela. Só peço que, por favor, não me chamem de branco. Não, sem saber que antes de o sangue branco vir misturar-se na minha linhagem, os meus ancestrais tinham sido escravizados. Não sem saber do terreiro religioso da minha bisavó, onde ela manteve vivas as tradições de nossos antepassados. Não sem saber como esta sociedade porca me trata. Não sem saber como esta sociedade porca trata a minha mãe, minha irmã, meus primos e primas, meus tios e tias, quase todos mais retintos do que eu, e nem por isso mais negros do que eu. Revejamos os nossos conceitos. Não me declaro negro só para vender livros. Tá? Mas tem gente que se declara só pra, né? Quarentena. Quarentena, é claro, né? Vai falar da quarentena e ele vai pegar uma questão ali da bola esticada, né? A bola esticada. Então ele vai falar dessa bola esticada, né? Que é aquela bola que a pessoa faz o lançamento lá no ponto futuro. Ou seja, quem lança, né, quem bota aquela bola esticada para o lateral, para o ponta, geralmente o lateral o ponta, ou às vezes o meia, né, ou centroavante, ele confia que o cara vai chegar naquela bola. Então é uma questão de confiança, né? E para a coisa acontecer rápida, né, na profundidade, aquela bola esticada, né, que ele considera a coisa mais bonita do futebol. Só que isso ele vai falar, né, dessa questão da bola esticada, que ele teve um problema com o cigarro, né, e o pulmão dele, né, durante a quarentena não tá legal. Então ele perdeu um pouco o fôlego, né, para essa bola esticada. E a crônica termina assim: estamos em quarentena. Penso que estamos no lugar certo e na hora certa. No ponto futuro, teremos de novo o abraço e o carinho, a luta e a esperança. Em algum momento, a bola há de ser esticada. Será um tremendo elogio. Então, ao som de toneladas de batatas despejadas, ao mesmo tempo em óleo fervendo, nós nos sentiremos absolutamente lisonjeados. E claro, daremos o nosso melhor no lance, que é para fazermos jus à fé depositada em nós, né? A fé depositada em nós, quando você lança uma bola, que é uma bola esticada, você tem a fé que a pessoa vai chegar naquela bola. Um país dividido em dois. Você já imagina do que vai falar, né? Essa história. E ele vai falar de um cara, né, que ele conheceu chamado Baiano, que era um líder comunitário. E o Baiano vai contar uma história, né? Que ele estava lá numa comunidade e não tinha água encanada. Aí tinha uma mulher que tinha síndrome da Dona Florinda lá. E essa mulher, ela tinha água encanada, os outros não tinham. E quando ela vê o baiano ali, né, mexendo, né, para colocar água, fazer um gato lá na água, colocar água para os outros, ela chama a polícia, né? Ela chama a polícia porque ela, conforme ela não é justo, né, os outros terem água. Ela paga, então os outros têm que pagar também. E a polícia chega, e eu vou ler o diálogo aqui. O que tu tá fazendo aí? Ah, os outros que estavam ajudando o baiano correm todos. O baiano não tem tempo de correr, o baiano fica, né? Todo mundo tem medo da polícia lá. O que é que tu tá fazendo aí? Tô ligando água. Não só pra mim, mas pra todo mundo que não tem. Mas quem é que tu deixou sem água pra conseguir fazer isso? O senhor não entendeu. Eu tô ligando água pra quem não tem, não tô tirando água de ninguém. E tu sabe fazer isso? Ora, se não soubesse, não tava aqui dentro. Olha aí, já tô quase terminando. Nesse momento, a mulher que tinha chamado a polícia apareceu para garantir que alguma coisa foi feita. Fui eu que chamei vocês. Pode prender que ele tá fazendo gato aí. O policial perguntou. Daí, para fazer o gato que ele tá fazendo, ele deixou a senhora sem água? Claro que não. A minha água é regularizada, ligada lá do outro lado. Então, se a senhora não ficou sem água, tá se metendo por quê? Deixa o cara ligar a água. Depois de contar essa história, o seu baiano riu e explicou. Assim, eu fui me tornando referência e ganhando respeito da comunidade. Afinal, todo mundo tinha medo da polícia. Ou seja, todo mundo tinha medo da polícia. Ele enfrentou a polícia.
naquele dia, né? Ele não saiu correndo e a mulher, né, ficou com aquela cara lá porque ela queria que prendesse o cara. Então, ou seja, isso acontece muito, né? Uma pessoa tem alguma coisa ali, ela não quer que o outro tenha também. Tá? Então, se explica muito isso, né? Governos anteriores aí, né? Mais de uma década aí, há uns quase 2 décadas, quando os pobres começaram a viajar, os ricos começaram, né? Nossa, mas o aeroporto tá parecendo rodoviária agora, né? Nós perdemos o nosso título. Aí nas praias, nossa, mas nós estamos dividindo a praia com pobres agora. Então, ou seja, né? Pensamento aí de um... Essa é a diferença, gente. Essa é a diferença do pensamento de uma corrente de outra. Depois do evento, eu fiquei pensando nisso a noite inteira. Demorei a dormir. As pessoas acham que o Brasil ficou dividido só nos últimos tempos, mas não. Nunca tivemos um país unido de verdade. Este país sempre foi assim, rachado em dois, dividido entre os que chamam a polícia e os que fogem dela. Viu esse final? Um país dividido entre os que chamam a polícia e os que fogem dela. Mas os que fogem dela não são porque são bandidos. Ateu, graças a Deus. Essa é uma crônica que vai falar sobre essa questão de, às vezes ele acredita em Deus, né, o autor da crônica, e às vezes, né, eu não acredito em Deus. E ele vai falar das vezes que ele acredita e não acredita, né. Tem vezes que eu preciso acreditar num Deus justo e simplesmente não consigo me lembrar como se faz para acreditar num Deus assim. Quando isso acontece, sempre recorro à vida louca, parte 1. Fé em Deus que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levante a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Tá? Mais uma vez, Racionais aqui. Pessoal, Racionais é citado várias vezes. Ele vai citar situações ali, né, que às vezes alguém fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa, tomara que aconteça isso. E ele acha que daí sim é um Deus justo, né? A pessoa pedindo para acontecer, alguém que fez um mal, aconteceu alguma coisa com ela. Mas na maior parte do tempo, Deus não existe para mim. Na maior parte do tempo eu estou disperso, pensando nas estrelas e na quantidade de hidrogênio que eles precisam fundir em hélio para poder emitir tanta energia e durante tanto tempo. E mesmo assim, com a impressão de que elas existem só para iluminar o meu caminho enquanto eu respiro. Vou pular um trecho lá pro finalzinho agora. E nessas ocasiões em que o meu espírito é todo amenidade, sem rancores, sem felicidades exageradas, sem anseios e sem arrependimentos, nessas ocasiões em que Deus não existe para mim, pelo simples fato de que não preciso que Ele exista, é então que me sinto mais próximo dele. Então, né, aqui tem a questão que nesses momentos é que eu me sinto mais próximo dele. A resistência. Essa é uma crônica que me fez pensar bastante, né? Quem é a resistência? Tem um episódio dos Simpsons em que o Homer está no leito do hospital e alguém pergunta como ele está se sentindo. Ele responde que não pode nem se queixar. E na sequência, a gente percebe que aquela resposta não é só mera força de expressão. De fato, bem ao lado do leito, fixado na parede do quarto, uma placa imperiosa diz o seguinte: não se queixe. Tá? Então, percebam. E ele vai falar, né, da questão que antigamente a meritocracia era inquestionável, né? Todo mundo tinha aquela fala, não, é só você trabalhar que você conquista, tá? Não se queixe porque a culpa de tudo, né? A meritocracia sempre, né, fez você falar assim, não se queixe porque a culpa de tudo é sua, e somente sua. Tá? Foda! Tempo de sopa com osso, como diz o outro. E era uma época que era feio não ter, né? Porque se você não tinha algo, você não é merecedor de algo. Só que ele fala que hoje as coisas mudaram, né? Essas pessoas têm uma falácia muito grande, né? Pessoas que hoje têm grana, né? Ostentam o corote, como ele diz. Nossa, minha infância foi terrível, né? Então, é legal, né? Falar que parece que não, né, não tem. O que se ostenta é uma visita a uma biblioteca comunitária lá onde Judas perdeu as botas. E não mais a estante elegante repleta de livros caros. O que se ostenta é o respeito e a luta pela educação pública. E não mais a matrícula dos filhotes no colégio particular. No meio disso tudo, o que se observa é a extrema dificuldade dos privilegiados de sempre para largar o osso. Então os privilegiados, né,
tem essa dificuldade de largar o osso. Nós já vimos lá na crônica anterior e aqui também continua, né, falando isso. Enquanto isso, a esquerda de soja, que não por acaso compartilha da mesma versão ao PT que a extrema-direita, tem a cara de pau de lambuzar-se nas transformações sociais progressistas dos últimos tempos, fingindo não se lembrar que foram as políticas de ações afirmativas implementadas nos governos Lula e Dilma que possibilitaram essas mesmas transformações. Fingindo não se lembrar que se as portas das universidades não tivessem sido abertas ao povo pelo PT, simplesmente não estaríamos debatendo o racismo estrutural da forma ampla como debatemos hoje em dia. Simplesmente não estaríamos debatendo o machismo estrutural da forma ampla como debatemos. Eu vou ler o finalzinho da crônica, que eu acho importante. Desde o Bolsonaro, muito tem se falado em resistência. Eu próprio confesso ter levantado essa bandeira, inclusive. E aí, agora, eu também. Mas ultimamente tenho pensado comigo mesmo que talvez não faça muito sentido falar em resistência. A resistência é deles. Como assim? Isso me fez pensar. A resistência é de quem não quer perder os privilégios e o protagonismo. A resistência pertence a quem não consegue engolir a amplitude e a profundidade que o conhecimento, a reflexão e os debates têm tomado no seio do povo brasileiro, justamente por causa das políticas de ações afirmativas implementadas nos governos Lula e Dilma. Da direita à esquerda de soja, ele chama de esquerda de soja, passando pelos isentões, a resistência é de quem não aguenta perder o lugar de destaque para um pé rapado, para uma mulher, para um negro, para um indígena, para um gay, para uma pessoa trans. Abra um olho com a resistência. Me fez refletir bastante. Agora que a cidade se organiza, né, ele vai falar assim, sobre essa questão mesmo, né, Desculpem, o meu nariz tá horrível, eu fiz uma limpeza ali ontem e muito pó, tá? Voltando, me perdi. Agora que a cidade se organiza, tá? Estamos falando de agora que a cidade se organiza. Então, é uma crônica que ele vai falar assim, né, aquela questão, né, de ele vê uma organização, né, mas muitas vezes, você lutou tanto por aquilo ou por algo e só quando vai mexer naquilo ali é que as pessoas elas vão se organizar, né? Aquela coisa da branquitude, né, da classe média progressista lá, fica indignada quando o presidente se declara favorável à tortura, né? Onde que ela estava antes? Tá? Por mais que me identifique com os ideais e tudo mais, não posso deixar de me perguntar onde diabos andava essa gente esses anos todos? A impressão que dá é que apenas sussurrar tortura no ouvido da classe média sensata já é motivo maior de mobilização do que a tortura efetivamente praticada nas periferias deste país todo santo dia. Então, ou seja, onde vocês estavam quando a periferia estava sendo torturada aqui? Onde a polícia chegava metendo bala aqui, torturando a torto e a direito. Onde vocês estavam? Tá? Então essa crônica é sobre isso. Impossível não lembrar o que diz o Marcelino em Da Paz. Agora que a cidade se organiza, para salvar a pele de quem? A minha que não é. Racista, não racista e antirracista. Essa é a crônica. Curioso, gente, por causa desse título, eu fui postar essa crônica no YouTube, lá no meu outro canal, e o YouTube não deixou, porque não sei se por aparecer a palavra racista, ou a palavra não racista, ou a palavra antirracista, sei lá, mas tinha uma palavra imprópria no título do meu audiolivro, né, porque eu tenho outro canal de audiolivro Ledor, para quem não conhece, e eu tive que fazer um pedido, né, para... essa palavra ela não pode, manual para poder deixar, aí autorizar. Ele vai falar aqui sobre essa questão do que é ser racista, o que é ser não racista, tá? Então ele acha que o racista e o não racista é praticamente a mesma coisa. Não adianta nada você se dizer não racista. Se você não é antirracista, se você não luta contra isso, se você, quando alguém toma uma atitude racista, você simplesmente, eu não sou racista, mas não faz nada para combater aquilo,
tá? Isso é uma postura inaceitável. Dessa perspectiva, a postura racista e a postura não racista apresentam-se como variações de uma mesma coisa. São duas maneiras distintas de estar em conformidade com o racismo. Enquanto a postura antirracista, em contraste, opõe-se a elas, sugerindo a efetiva desconstrução das estruturas sociais que privilegiam brancos em todas as esferas. Então não é, tá? Não é suficiente não ser racista. Tem que ser antirracista. É isso que ele vai passar aqui. Tá? E ele vai falar de várias profissões que as pessoas se dizem não racistas, mas não fazem nada, né? Terminando a crônica. A postura não racista, que não chega a ser antirracista, postura do branco privilegiado, que não abre mão dos próprios privilégios, embora eventualmente os condene de maneira verbal ou por escrito, é uma contribuição direta para a manutenção do racismo estrutural. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É o que eu falei antes. Concordo. Não basta dizer que os privilégios brancos são injustos. É preciso abrir mãos deles. Não basta dizer que os privilégios brancos são injustos. É preciso abrir mão deles. Lá no começo, né, eu estou fazendo assim em todos os vídeos, eu esqueci de dizer, tá? Quantas crônicas tem aqui? Então vamos lá. Branca e Avó. Essa foi a última dessa parte. Onde o filho chora e a mãe não vê, revolução em curso, sobre o direito à cidade, fomes, linha de risco, Branco é Avó, quarentena, um país dividido em dois, ateu, graças a Deus, a resistência, agora que a cidade se organiza, e racista, não racista, antirracista. Então, nessa parte nós temos 12 crônicas. A última parte, né, próximo vídeo que eu vou fazer aqui, entre as tripas e a razão, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 crônicas. Beleza, pessoal? Chegou até o final do vídeo aí, né? Curte o vídeo, tá? Não se inscreveu ainda, ajuda o professor Sid Clay aqui, né? Vamos fazer esse canal crescer mais, levar boa literatura. É um conteúdo que é difícil, né? É difícil no sentido de ser trabalhoso. Para mim é prazeroso, mas dá trabalho. Tá? Não consigo fazer muitos vídeos, né? Não é uma coisa assim que é rápida, né? Precisa haver uma pesquisa, precisa haver uma leitura antes, precisa haver uma pesquisa, tá? Então, se gostou aí, tá? Curte, compartilha, comenta aí se gostou, se não gostou, tá? Isso dá engajamento também, tá? E se inscreve, principalmente se inscreve. Por hoje é isso e simbora estudar!